Olá! Nas nossas últimas teleaulas, você viu como os portugueses ocuparam e exploraram suas colônias na América Portuguesa. Mas você sabe que a América não foi colonizada apenas pelos portugueses. Espanhóis e ingleses também exploraram suas colônias. Mas será que todas as experiências coloniais na América foram iguais? Como agiam os ingleses? Você vai ver por que as coroas europeias transformaram suas colônias em áreas de exploração econômica exclusiva. Como essas colônias impulsionaram as economias das coroas. E por fim, vai ver como algumas colônias inglesas na América do Norte conseguiram ficar à margem desse sistema. Quando Colombo chegou à América, em 1492, ele viu mais ou menos a mesma coisa que Pedro Álvares Cabral veria 8 anos depois aqui, em Porto Seguro. Índios e muita beleza natural. Tanto Colombo quanto Cabral encontraram aqui na América habitantes locais que viviam nus, livres e que tiravam da natureza tudo o que precisavam para sobreviver. Mas será que na América toda os conquistadores europeus tiveram a mesma visão? Índios nus e paisagens exuberantes? A Espanha dependia do ouro de suas colônias. Vinha da América grande parte das riquezas que sustentava a coroa espanhola. Nesse ponto, a colonização espanhola é muito semelhante à colonização portuguesa. As duas metrópoles necessitavam das riquezas de suas colônias para abastecer seus cofres. Portugal dependia do açúcar brasileiro e a Espanha dos metais preciosos de suas colônias. Por causa dessa dependência econômica, as duas coroas praticavam o exclusivo comercial, o controle dos portos, o combate ao contrabando e outras limitações que ficaram conhecidas com o nome de Pacto Colonial. Sendo assim, dá para a gente afirmar que tanto o açúcar brasileiro quanto o ouro e a prata das colônias espanholas representaram o ponto de partida para a formação do sistema colonial mercantilista na América. Um sistema que também integrou algumas colônias francesas e inglesas nas Antilhas. Mas será que todas as experiências coloniais na América foram marcadas pelo sistema colonial mercantilista? Será que essa foi a única maneira pela qual a América foi colonizada? Não, essa não foi a única maneira. Existiram algumas colônias inglesas do norte da América que ficaram à margem desse sistema, o sistema colonial mercantilista. Agora, por que essas colônias foram exploradas de outra maneira? Os motivos são muitos. E vão desde os graves conflitos político-religiosos que ocorriam naquele momento no território inglês, até o maior interesse dos comerciantes ingleses nos negócios com o Oriente. Seja como for, o fato é que a colonização da América do Norte ocorreu de forma lenta e descontínua e com menor presença do Estado. Mas vamos ver melhor como eram essas colônias inglesas na América. Aí você vê o mapa das 13 colônias inglesas na América. No sul, o clima quente permitiu a formação de uma economia agrária de base escravista, voltada para o mercado externo, especialmente para a Inglaterra. Como você pode ver, as colônias inglesas do sul dos Estados Unidos também utilizaram mão de obra escrava e investiram na formação de uma economia agrária voltada para o mercado externo. Agora, diferente mesmo são as colônias inglesas do norte dos Estados Unidos. Foram nessas colônias que se alojaram os refugiados políticos e religiosos que vinham da Inglaterra. O objetivo deles, mais do que simplesmente explorar a nova terra, era estabelecer uma nova sociedade baseada nos seus valores religiosos. O clima mais frio do norte e do centro não permitiu que se criasse ali uma economia agrícola voltada para o mercado externo. Ao contrário do sul, no norte dos Estados Unidos, se formou uma economia agrária de base familiar ou servil, voltada principalmente para o consumo interno. Praticamente não havia escravos. Aqueles trabalhadores que ali estavam pagavam a passagem e a hospedagem com seu próprio trabalho. Até o desenvolvimento de atividades manufatureiras e comerciais ocorreu nas colônias inglesas. Só para você ter uma ideia, as colônias inglesas podiam se mover com tal liberdade que elas, inclusive, acabaram estabelecendo relações comerciais com portos de várias cidades do mundo. Novas fortunas transformaram a sociedade na Europa com novos desejos e novas tentações.
Isso levou um grupo de religiosos radicais a rejeitar esse mundo como corrupto e ateu, e a empreender uma jornada que transformaria o futuro de um continente: a América do Norte. Chamando a si mesmos de peregrinos, chegaram a um novo mundo em busca de liberdade religiosa. Os peregrinos rejeitaram a sociedade em que estavam. Acreditavam que o único modo de manter suas crenças religiosas intocadas era indo embora para algum lugar onde não seriam incomodados. E mais importante, onde seus filhos não seriam tentados pelo que tinham visto na Inglaterra e na Holanda. Tínhamos a grande esperança e o grande zelo interior de poder estabelecer uma base sólida para propagar e fazer avançar o Evangelho de Cristo nessa remota parte do mundo. A América representava um quadro em branco porque todos pensavam que era vazia. Acho que a Europa deve tudo à América. A Europa moderna deve absolutamente tudo à América. Inclusive, como assinala Hermann Arciniegas, um conceito fundamental e interessante, poucas vezes pensado, que dá para a Europa a possibilidade de sonhar. Mas os peregrinos lutaram muito para sobreviver. Desembarcaram no começo do rigoroso inverno da Nova Inglaterra. Suas plantações fracassaram. Má nutrição, fome, doença. Cento e 102 homens, mulheres e crianças fizeram a viagem. 6 meses depois, 50 deles estavam mortos. Ash to ashes, dust to dust. What in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those. Tem alguém vindo pra cá. Cubram os mortos. Vamos enterrá-los logo. Os peregrinos enterraram os mortos ao alvorecer para esconder o fato de estarem enfraquecidos. Porque a terra onde se instalaram não estava vazia. Ela pertencia aos Wabanaki. O encontro desses dois mundos logo daria forma ao futuro da humanidade. Força! Força! Na Nova Inglaterra, 50 pioneiros se preparavam para lutar por suas vidas. Vamos lá! O futuro de um continente estava em risco. Nem todos eram peregrinos. Entre eles havia um soldado, Miles Standish. Bravo e impetuoso, era o comandante militar do grupo. Aqui, venha por aqui. Tem alguém ali. Levantem as cercas, vamos, rápido! Senhoras, para dentro! Bem-vindos! Ingleses, bem-vindos! A 5.000 quilômetros de casa, o primeiro nativo americano que os peregrinos encontraram falou com eles em sua própria língua.
Samoset, um chefe Wabanaki, aprendeu inglês de visitantes anteriores a esta região. Pensemos no quanto os ingleses ficaram apavorados por estarem aí. Devem ter pensado assim: é um sinal de Deus? Claro que é um sinal de Deus. Ele fala a nossa língua. O encontro poderia ter sido muito violento. E Samoset deveria ter muito mais crédito por fazer as coisas avançarem assim. No dia seguinte, Samoset trouxe outro guerreiro que falava inglês. Esquanto. Diplomata e político, o homem ensinaria os peregrinos a sobreviver no novo mundo. Esquanto tinha passado 1 ano na Europa. Raptado e vendido como escravo na Espanha, ele conseguiu a liberdade e foi para Londres, onde aprendeu inglês. Contratado como intérprete de comerciantes ingleses, acabou ganhando a chance de voltar para casa. William Bradford, governador dos peregrinos, escreve: Esquanto foi um instrumento especial, mandado por Deus, e ficou conosco até morrer. Conduzindo os peregrinos por seu mundo, forjando amizades e alianças, ele foi um guia de sobrevivência no novo mundo. Ensinou a eles o que seu povo aprendeu sozinho em anos. Na realidade, a migração, em algum momento, tem uma função equivalente a de cobrar impostos. Se não posso pedir a você parte de sua riqueza para melhorar minhas condições, vou desfrutar parte de sua riqueza em sua terra, em sua indústria, em sua economia. Os cultivos trazidos da Europa pelos peregrinos fracassaram, no solo pobre e arenoso. Esquanto os ensinou a pescar e a usar o que apanharam como fertilizante. Realmente deve ter parecido uma revelação. Ver gente usar peixe para tornar o solo mais produtivo, para os primeiros peregrinos, deve ter sido uma surpresa. O peixe não vai crescer, irmão. E mostrou uma coisa que nunca viram antes: milho. Chave de sua sobrevivência e até hoje o mais difundido cultivo agrícola das Américas. William Bradford registra: Plantamos quase 81 mil metros quadrados de milho, conforme a maneira dos índios. E agora começamos a fazer a pequena colheita. Recuperamos bem nossa saúde e as coisas andam bem. Eles descobriram, talvez com surpresa, que os índios não eram simples selvagens que caçavam e pescavam, mas que cultivavam a terra. Houve troca de ideias. Cada lado aprendeu com o outro. E parecia uma organização produtiva para os dois lados. Comunidades pré-hispânicas modificaram o hábitos europeu. Quer dizer, o modo de pensar, agir e sentir europeus. Entre outras coisas porque houve intercâmbio de produtos, intercâmbio de sabores, intercâmbio de mulheres, intercâmbios sexuais e sensuais. Um momento de cooperação bastante raro na história do Novo Mundo. Os peregrinos eram importantes pelo que representavam em termos da preparação da Europa para explodir além do Atlântico e se reproduzir não só na América do Norte e do Sul, mas em outras partes do mundo. 10% dos americanos de hoje descendem desses primeiros 50 pioneiros. E milhares mais seguirão. Em 100 anos construíram grandes cidades que rivalizaram com as europeias. Charleston, Filadélfia, Nova York, Boston,
50 pioneiros que deram as costas a um mundo dedicado a ganhar dinheiro. Lançaram os fundamentos dos Estados Unidos, a maior nação mercantil do planeta no futuro.